Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o nosso livro de sempre, hoje partindo para as histórias dos 4 romances do ciclo do Rei Arthur. Espero que vocês estejam acompanhando com a leitura e estejam curtindo essa nossa reflexão sobre histórias que, no fundo, são todas a nossa história. Esse livro, a tônica, vocês já perceberam, somos nós mesmos lutando contra as sombras, isso mostrado desde vários ângulos. Agora vamos para uma história do ciclo arturiano. Hoje vamos falar sobre Gawain e o Cavaleiro Verde. Então vamos primeiro contar a história, como temos feito, e vamos, em paralelo, pontuando sobre os elementos simbólicos que estão aí. Percebam que, eu tenho usado tudo que está no livro, mas também tenho acrescentado algumas visões minhas. Isso é mais do que necessário, né? Já dizia minha avó, quem conta um conto, acrescenta um ponto. E é mais ou menos isso que fazemos, não com a intenção de distorcer, mas com a intenção de agregar mais elementos que nos permitam entender. Então não é simplesmente o comentário do autor. Eu tenho agregado alguns comentários meus mesmos e espero que vocês também possam agregar os comentários de vocês. Assim começamos a construir uma estrutura de pensamento próprio, extrair algo disso que possa ser vivenciado por nós. Então vamos lá. Vocês devem ter visto, a história acontece na corte do rei Arthur, num determinado período entre a noite mais longa do ano, que é o Natal, o solstício de inverno, esse momento propício para o nascimento de algo espiritual, e entre a Epifania, no caso, o Dia de Reis. Para quem não recorda, Epifania significa revelação, e há 3 epifanias dentro da história bíblica, que seria o Dia de Reis, onde a criança recebe a homenagem, o reconhecimento dos reis, os reis magos, se mostra a eles como um filho de Deus. Depois, no batismo, onde ele também é apresentado, ele se revela, e nas bodas de Canaã. Então, a primeira epifania aí é o Dia de Reis. Em algum momento entre o Natal e o Dia de Reis, ou seja, entre 25 de dezembro e 6 de janeiro, na corte do rei Arthur entra um homem totalmente verde. Um homem com uma altura descomunal, com uma força descomunal, e a pele verde, a roupa verde, tudo verde. Ele entra na sala do trono e vai desafiar os cavaleiros da Távola Redonda dizendo o seguinte: eu não acredito, não acho admissível que aqui só haja covardes que não aceitam o meu desafio. Vou dar a vocês um machado antigo, uma acha antiga que trago comigo, e vocês terão agora de tentar cortar minha cabeça fora com um golpe só. Acertando ou não acertando, no próximo ano novo, do próximo ciclo, e vocês estarão comigo na Capela Verde, onde será a minha vez de fazer o mesmo com aquele que se apresentar, que aceitar esse desafio. Evidentemente, isso pareceu um pouco estranho para as pessoas ali. Primeiro, assustador, porque um homem daquele tamanho, se você erra, você está perdido. Em segundo lugar, pensaram, uma vez que alguém o mate, não vai haver próximo ano. Mas não sabiam que ali não era um ser propriamente humano e que, portanto, cortando ou não a sua cabeça, ele estaria vivo para o próximo ano. E aí, nenhum dos cavaleiros se apresenta, todos são tomados pelo terror de achar aquele desafio impossível, e o próprio rei Arthur se levanta, porque ele tinha que salvar a fama da Távola, ele mesmo iria. Mas aí seu sobrinho, Gawain, levanta-se e diz: não, o senhor não, eu aceito o desafio. Gawain, que é um cavaleiro muito comum nas gestas heróicas do ciclo arturiano, para quem não sabe, uma pequena curiosidade, ele vai passando esse sobrenome ao longo da história, se torna Galvão, Galban, e a origem do sobrenome Galvão de Portugal, que depois veio para o Brasil. Os Galvão do Brasil e de Portugal, um olá para todos vocês, porque inclusive eu sou uma deles, né? Então seria Gavião Branco, teria origem em Gavião. E disse que provavelmente a origem desse sobrenome viria sim desse cavaleiro. E Gawain então se levanta e aceita o desafio. Vai lá, o gigante se coloca em curva, se expõe o seu pescoço. Gawain toma aquela acha antiga e, sem pensar 2 vezes, dá um único golpe e corta a cabeça do gigante, que sai rolando. Só que o gigante não morre com isso. Ele se levanta, vai lá, pega a sua cabeça debaixo do braço, a cabeça continua falando, que ele diz: agora é sua vez. No ano novo,
desse próximo ciclo, ou seja, daqui a um ano, nós nos encontramos na Capela Verde e você vai fazer o mesmo comigo. Expor o seu pescoço para que eu corte com a minha acha. E vai embora. Alguém acha aquilo estranhíssimo, mas bom, está feito. E isso faz parte da necessidade histórica. Ele é um cavaleiro, um grande cavaleiro, não pensa duas vezes. Então eu tenho um ano de vida. Até o ano que vem terei que perder a minha vida, porque ninguém escapa a um gigante como esse com uma acha na mão. Agora vejam só, fazendo uma pausa aí para pensarmos um pouco sobre isso. Nós vemos que quando você passa pelo solstício de inverno, já falei bastante sobre isso em várias palestras, nós temos uma dualidade no ano, que é primavera-verão, equinócio e solstício, e do outro lado outono e inverno, equinócio e solstício, mais uma vez. Um deles representa o auge da vida física, que culmina com o verão, e o outro o auge da vida metafísica, que culmina com o inverno. Então nós temos nesse momento aí um encerramento do ciclo de inverno. Logo depois virá a primavera e novamente o verão. Então é um ciclo que normalmente fecha uma era. Imaginem vocês, a vida física e a vida metafísica, normalmente na natureza, elas se alternam. Quando você tem um inverno muito rigoroso, a vida física praticamente se recolhe, tem certos animais que hibernam, enquanto que a vida metafísica se sente mais incentivada. E aí é o momento em que os monges escreviam as suas obras, aí é o momento para recolhimento e vida interior. Depois, quando a vida metafísica começa a declinar, é o momento de voltar à Terra, voltar à vida física, é quase que um renascimento, onde a vida metafísica se recolhe ao mínimo e agora você sai para distribuir aquilo que colheu na sua vida interior. Agora é o momento da vida física, do florescer da vida, do renascimento que vai ocorrer aí na primavera. Vocês vão ver que, inclusive, recentemente eu falava sobre isso com vocês, que esse ciclo do inverno, onde se considera que os espíritos, as almas dos mortos estão mais próximas do mundo físico, isso é encerrado e fechado com uma das simbologias da festa do carnaval. Tinha como intuito espantar esses espíritos, para abrir aí um novo ciclo que depois da quaresma brotaria com a primavera. Sobretudo, gente, nós vamos ver que se você pegar a tradição celta, irlandesa, a tradição original gaélica, nós vamos ver que eles tinham 4 grandes celebrações ao longo do ano e que não eram nem os solstícios nem os equinócios, mas pontos entre eles. Então você tem inverno, verão, primavera, outono. Entre esses 4 tinham os chamados 4 festivais, sobretudo o que eles chamavam de Beltane e aquilo que chamavam de Samaim. Samaim fica entre o outono e o inverno. O Beltane ficava entre a primavera e o verão. Considerem que a órbita da Terra em torno do Sol é elíptica, como dizia Kepler. O Sol ocupa um dos focos. É verdade que é uma elipse bem achatadinha, quase circular, mas é uma elipse. Então, quando você considera que vai começar a era fria, ela começa, na verdade, no meio do caminho entre o outono e o inverno. O solstício de inverno é o ápice do frio, não é o começo do frio, nem é o fim do frio. Então, o início do frio para eles ficava 1 mês e meio antes, ou seja, no iniciozinho, aí no finalzinho de outubro, iniciozinho de novembro. Esse era o período, que era onde era celebrado o Samaim, onde as forças invernais, as forças do mundo metafísico, mais se aproximavam da Terra. Mesma coisa com o verão. O verão não começa no solstício. No solstício você já está na metade do verão. Ele começa entre a primavera e o verão, na metade, que é o Beltane, onde as forças físicas, as forças da natureza estão na sua máxima expressão e começam a crescer, até o auge e depois decrescem. Depois do solstício, a estação já está declinando. Isso é interessante. Então, essas forças, esses elementos que estão dentro desse ciclo natalino, até a Epifania, até o Dia de Reis, que depois se encerram mais adiante, são forças metafísicas. E é preciso que você faça a transição entre isso e um novo ciclo de vida. É como se a vida física estivesse renascendo. Olha, a transição entre céu e terra, classicamente, é representada pela cor verde.
Inclusive, conheci uma vez uma catedral dessas góticas medievais que no início do equinócio de primavera projetava uma luz verde sobre o altar. Por uma razão muito simples. O céu é representado como o azul e a terra como o amarelo. O meio do caminho entre o azul do céu e o amarelo da terra é o verde. É quando a vida desce dos céus e volta à terra. Então, esse cavaleiro verde que entra aí, logo depois do solstício, colocando uma prova para aqueles cavaleiros que estavam ali. Evidentemente, estavam colocando uma prova de renascimento, quem era digno de renascer, quem era digno de se purificar para o próximo ciclo. O que ele propõe ali é um desafio não de morte, ou pelo menos não dessa morte que nós concebemos hoje em dia, que é a eliminação, mas morte no sentido de morrer para um plano de consciência e renascer em outro. A morte que ele oferecia não era uma morte total, mas uma morte sutil para um reino, para renascer com mais consciência em outro. Mas, evidentemente, isso não é compreendido nem dito claramente dentro do conto. Você tem que ver através. Aliás, uma coisa importante que nós também não falamos, a arma antiga, a acha antiga. A acha é um machado que normalmente vocês vão ver, existe a dinamarquesa, existe a dos francos e existe a dos grego-romanos. Normalmente essa medieval, que a gente conhece que é mais o modelo dinamarquês, ela tem uma meia-lua de um lado e do outro lado uma ponta. Ou quando se trata de uma alabarda, do outro lado ela tem uma coisa pontiaguda, enfim. Mas se você pega o mito do rei Arthur, que é um ciclo medieval, e eles falam de uma acha antiga, não pode ser algo medieval, tem que ser algo anterior a eles. Então é provável que estejam se referindo aqui à acha greco-romana, que tinha duplo fio. Então, vocês imaginam duas lâminas convexas. Esse machado de duplo fio, ou acha de duplo fio, é das coisas mais simbólicas que tem. Porque na mitologia grega é com ele que Teseu mata o Minotauro. Ele representa simultaneamente o trabalho externo e interno. Aquele que constrói fora e simultaneamente constrói dentro. Então é mais uma pista que mostra que o que esse gigante está propondo é uma ruptura de uma fase interna, para um renascimento em outro plano. Ou seja, para entrar numa fase nova, uma nova primavera, um novo ano, você entrar numa nova fase também dentro. O que ele está propondo, simbolicamente expresso por todas as conjunturas, é uma subida de patamar de consciência, para ser digno de renascer. Então, quando chega próximo à época de caminhar em direção ao seu encontro, Gawain sai para procurar a Capela Verde. É interessante porque ele vai sair exatamente na data do Samaim, ou seja, o dia de Todos os Santos é 1º de novembro, dia 2º é finado, e na véspera de tudo isso, o 31 de outubro, era a celebração do Samaim, de onde veio também a nossa tradição de Halloween, de Dia dos Mortos, de Festa dos Mortos mexicana e tudo mais disso que está relacionado a essa tradição. Porque, para a tradição gaélica, o Samaim é o momento entre os mortos e os vivos em que eles se aproximam mais. É como se a vida e a morte fosse dividida por uma suave película, e esses mundos podem se misturar. Vocês vão ver que aquela lanterna da cabeça de abóbora era acesa para que os nossos antepassados mortos achassem o caminho de casa, pudessem confraternizar com seus parentes vivos. Isso também no México é a mesma tradição, ou seja, há uma comunicação entre esses dois mundos nessa festa do Samaim. Então, que é o Ano Novo gaélico, é marcado aí. É nessa data que Gawain resolve começar a caminhar, esse ponto de encontro dos dois mundos. E para onde ele vai? Ele não tinha visto para onde o Cavaleiro Verde foi. Ele não sabia onde era a Capela Verde. Por alguma razão, ninguém foi atrás do Cavaleiro Verde para ver a sua direção, nem perguntou para ele. Por alguma razão, Gawain resolve marchar em direção ao norte. Nós vamos ver, então, que em várias tradições, na nossa linguagem ainda hoje falamos sobre isso, que existe algo em buscar o norte, como se estivéssemos buscando algo mais espiritual, porque é um local onde predomina o frio em detrimento do sul, onde predomina o calor. Quando vemos que uma pessoa está perdida, costumamos dizer, está desnorteado. O norte, normalmente, é muito identificado dentro das tradições, porque é o local onde é visível a estrela polar.
No nosso momento histórico, e na história de Arthur também passávamos pelo mesmo ciclo, onde o ciclo que o eixo da Terra faz completo, porque o eixo da Terra roda como se fosse um peão, num ciclo de 25.800 anos. Nesse nosso momento histórico, ele está apontando para a constelação de Ursa Menor, especificamente para Polaris, que é a alfa de Ursa Menor. Então é como se essa estrela marcasse o eixo da Terra. Isso é interessante, porque todos aqueles que buscam a sabedoria buscam o seu eixo, buscam a sua essência, a sua natureza mais íntima. E, portanto, simbolicamente isso expressa em buscar o eixo da Terra, buscar a estrela Polaris. Ursa Menor, vejam só que interessante, porque o próprio nome Arthur vem de Artus, urso. A deusa Ártio era a deusa protetora dos ursos entre os celtas. Então, o próprio nome de Arthur está associado ao urso. Diz-se que há na mitologia antiga, em outras eras, seres grandiosos, heróis, cujo nome estava associado ao dragão, porque a estrela polar anterior pertencia a Draco, era a alfa da constelação de Dragão. Então aí tem algo que pode parecer um pouco confuso para vocês, mas quando buscamos a estrela polar, significa dizer que estamos buscando o eixo da Terra, ou seja, o seu centro, o nosso centro, a nossa essência espiritual. Um local frio e distante, onde temos a ponte para a nossa essência espiritual, onde uma estrela aponta a nossa essência. E isso está muito presente dentro da mitologia arturiana, sendo que Arthur, ele mesmo, é um filho do urso, é um urso em si mesmo, um servidor de Ártio. Bom, e ele caminha então em direção ao norte, uma caminhada muito áspera, porque quanto mais ele vai indo em direção ao norte, mais frio vai ficando. E quando ele encontra algum povoado, pergunta para todo mundo: alguém sabe da Capela Verde? Alguém sabe? Ninguém nunca tinha ouvido falar daquilo. Até que em plena noite de Natal, ele resolve se colocar de joelhos e pedir à Virgem e pedir ao próprio Cristo que ele encontrasse algum lugar onde ele pudesse fazer as suas homenagens de Natal, onde ele pudesse homenagear o nascimento do Cristo. E depois dessa oração, ele, de uma maneira meio miraculosa, após alguns passos, ele encontra um grande castelo, uma grande casa. E nesse castelo, ao bater na porta, ele é recebido por um homem gigantesco, uma aparência meio rude, meio mal encarada, pela sua esposa, belíssima, e por uma anciã, muito digna. É como se ele tivesse encontrado realmente uma trindade da bondade, representada pela anciã, da beleza, representada pela anfitriã, pela esposa, e da justiça, representada pelo seu marido, que apesar de ser uma pessoa com uma aparência um pouco hostil, o recebe muito bem. A fama dos cavaleiros da Távola Redonda corria por todas aquelas terras. Portanto, um cavaleiro da Távola Redonda tê-lo em casa era uma honra. Eles o recebem com toda a cortesia, servem muito bem. E esse cavaleiro, ele pretendia sair, o dono da casa, pretendia sair para fazer as suas caçadas no dia seguinte. E ele combina com Gawain um acordo muito estranho, que cada vez que ele saísse e caçasse alguma coisa fora, ele entregaria para Gawain. Mas Gawain teria que entregar para ele igualmente, como contrapartida, todo aquilo que ele caçasse dentro do próprio castelo. O que se pode caçar dentro de um castelo? O que se pode obter sem sair de casa? Parecia estranho, mas depois Gawain vai entender um pouco como funciona isso. Na manhã em que o cavaleiro sai, com seus animais, com os seus pajens, para fazer a sua caçada, aquela noite a esposa desse cavaleiro, o dono do castelo, vai até o quarto de Gawain e começa a oferecer-se para ele, tentar seduzi-lo. E ela era uma mulher belíssima, que ele sente a beleza dela, sente a tentação, mas resiste. Jamais eu posso deixar de ser um cavaleiro da Távola Redonda. Um homem que está me tratando tão bem, eu não posso traí-lo. Não adianta trocar um momento de prazer pela desonra, isso não é válido. Ainda que eu vá morrer, pelo menos eu morro honrado, porque para ele a sua morte era certa. Então ela tenta de todas as formas, ele não retribui. E ela lhe dá um beijo. Bom, na outra manhã chega então o castelão, o dono do castelo,
traz uma grande caça, coloca tudo alinhado, uma quantidade enorme de animais que tinham sido caçados, coloca tudo alinhado ao chão e diz a Gawain que tudo aquilo era seu. E Gawain chega para o castelão e dá a ele um beijo, que era tudo que ele tinha caçado na casa naquele dia. Tinha recebido um beijo da sua esposa. Ele dá um beijo no castelão. Bom, isso é a minha contrapartida. Os dois riem muito juntos e acham tudo aquilo muito engraçado e assim prossegue. No outro dia, o dono do castelo parte com seus pajens, com seus cães e vai caçar. E a esposa vai à noite ao leito de Gawain e tenta de todas as maneiras seduzi-lo, faz de tudo. E ele não cede nem 1 milímetro, nem a olha. E ela, dando-se por vencida por aquele dia, dá a ele 2 beijos. Na manhã seguinte, olhem que curioso, o castelão chega não com aquele monte de animais, mas com um único animal que ele havia caçado, um grande urso. Exatamente a ideia da ursa. Ele começa a se aproximar, pela sua conduta reta, ele começa a se aproximar do centro, do eixo marcado pela estrela da ursa menor. Então ele traz a ele um urso. E Gawain o devolve, como combinado, os 2 beijos que ele havia recebido. E os dois riem muito, mais uma vez, e mais um dia se passa. Na manhã seguinte, o castelão sai para a sua caçada e já era véspera do dia de Ano Novo e, portanto, seria o último dia de permanência de Gawain naquela casa, a última noite. No outro dia ele teria que partir. Novamente a esposa vai aos seus aposentos e o tenta de todas as formas. Não consegue nada dele. Uma vez que ela não conseguia seduzi-lo, ele tenta de todas as maneiras não deixar que ela se ofenda, não se sentir humilhada, mas recusa toda e qualquer aproximação. Ela tenta estabelecer algum vínculo entre eles. Já que ele não a queria, quem sabe não quisesse alguma coisa dela que pudesse ligar os dois de alguma forma, simbólica que fosse. Tira um anel do dedo e tenta oferecer a ele. Mas ele sabia que um anel estabelece um compromisso. Um anel liga o coração, um anel estabelece um pacto. Um anel, em várias tradições, um rei dava um anel para o cavaleiro de sua confiança, ou seja, é um sinal de confiança e de vínculo. E ele, evidentemente, não queria estabelecer nenhum vínculo. Então, não aceita esse anel. E aquela mulher fica um pouco sem saber o que fazer, o que ele aceitaria de mim. E, de repente, ela olha para sua cintura e vê um pedacinho, um cinto, um pedacinho de barbante verde, não era mais do que isso. Um pedaço de cordão verde, quase nada. E ela tira aquilo da cintura e oferece para ele. Ele mais uma vez se recusa e nem olha. Ela tenta colocar na mão dele, tenta fechar a mão dele, ele não aceita. Ela diz, olha, isso é um cordão mágico, ele tem poderes de proteger, de guardar a vida daquele que o porta. E essa notícia abala Gawain, porque no fundo ele tinha intenção de viver. No fundo ele sofria com a sua morte precoce, em plena juventude, que aconteceria logo no dia seguinte. No fundo, tinha a vontade de encontrar algo que pudesse salvá-lo. E essa pequena debilidade, esse pequeno medo que ele teve, faz com que ele pegue o cordão e fique com esse cordão. E aí a senhora dá a ele 3 beijos. Na manhã seguinte, vejam que curioso, chega lá o senhor. E a única coisa que ele havia caçado era uma raposa. Ele chega envergonhado por uma caçada tão pobre, e entrega aquilo a Gawain, como havia sido combinado. E Gawain, ao invés de entregar para ele o cordão que ele havia recebido, que era o que estava pactuado, ele entrega apenas os 3 beijos. Veja, uma raposa, que simbolicamente está associada à traição. É o momento em que Gawain deixou uma fresta para sua coragem, para sua honra de cavaleiro da Távola Redonda. Ele não entrega o cordão. E assim, no dia seguinte, ele parte, é levado por um pajem até próximo ao caminho da Capela Verde, e lá o pajem diz a ele, olha, ninguém nunca voltou daí, desiste, foge, você não vai ter chance. E ele ainda assim prossegue, vai, um pouco incentivado pela coragem que o cordão verde lhe dava, amarrado em seu braço sob a roupa, mas também temeroso do que encontraria pela frente. Chegando, a capela era, na verdade, um portal para uma espécie de caverna subterrânea, muito antiga, sombria, aparentemente abandonada. Isso é outra coisa muito interessante, gente, porque para quem tem algum conhecimento de mitos, sabe que a caverna é um símbolo
de um renascimento. Sair da caverna era símbolo de iniciação, de novo nascimento, era um batismo para várias tradições. Sair dos subterrâneos, de Abidos, por exemplo, para o Egito, era o símbolo daquele que nasceu 2 vezes, daquele que renasceu para o plano do espírito. E a capela era exatamente uma caverna, meio subterrânea, meio obscura. Quando ele apeia do cavalo e entra, ele ouve lá longe alguém afiando o machado. E ele grita: "Sou Gawain, estou aqui." E o homem pede a ele que espere um pouco. Daqui a pouco ele surge, e era o Cavaleiro Verde, com seu machado muito bem afiado, a sua acha, e Gawain se coloca na posição, abaixa o pescoço, como havia visto o outro fazer. Só que na hora que o machado se aproxima, o medo nele fala mais alto e ele ligeiramente flexiona o ombro para cima. O cavaleiro imediatamente para o machado e disse: "O que é isso? Tens medo? Que desonra! Como é que fazes uma coisa dessa?" Gawain se irrita um pouco, diz: "Olha, eu não tenho como você a certeza de que a minha cabeça cortada vai continuar sendo minha. Mas vamos fazer novamente." E aí de novo o Gawain se coloca na posição e agora ele permanece totalmente parado esperando o machado que cortaria sua cabeça. E o gigante vem e chega perto da sua cabeça com o machado e diz: "Muito bem, agora eu gostei de ver. Você realmente fez jus." E Gawain já está um pouco irritado com aquilo. E, bom, e aí? Que horas você vai fazer isso? Pode deixar que as suas expectativas não serão frustradas. E pela terceira vez ele vem com o machado, só que ao invés de bater no pescoço de Gawain, ele passa raspando, faz um pequeno arranhão na pele, de onde escorre um fio de sangue. Gawain se levanta um pouco perplexo e diz: "Como assim? Agora vamos para o combate, porque você disse que era uma única tentativa, você errou." E o cavaleiro disse: "Não, na verdade, eu dei a você o que você merecia. As 2 primeiras tentativas corresponderam aos 2 primeiros dias, onde você me deu aquilo que minha esposa tinha te dado. Eu pedi a ela que fizesse aquilo. Você me devolveu os beijos que ela tinha te dado. Na terceira, você foi leal em devolver os beijos, mas não foi totalmente leal, porque esse cordão verde que está com você é meu e você não devolveu. Ela confeccionou para mim e você não devolveu. Fez isso porque, no fundo, lamentava morrer. No fundo, teve um tanto de medo da morte." E Gawain se levanta e reconhece isso e fica tremendamente humilhado e irritado. Malditos sejam o medo e o desejo. E o cavaleiro disse que ele já tinha recebido o castigo que merecia, mas que ele ainda era um grande cavaleiro, era uma pérola no meio de meras pedras, no meio de coisas insignificantes, ele era uma pérola de valor. Vejam bem, uma pérola, mas não um diamante. Já já vou explicar isso. E Gawain tenta devolver a ele o cordão verde e ele diz: "Não, isso fica com você." Então Gawain o amarra ao braço e diz: "Eu guardarei isso junto à minha pele para me lembrar eternamente do erro que eu cometi hoje." E volta. O cavaleiro o convida para voltar ao seu castelo, ele recusa e vai de volta novamente até a corte do rei Arthur. Lá chegando, ele conta toda a sua história. Os homens, contrariamente ao que ele pensava, ficam mais orgulhosos pela sua vitória do que envergonhados pelo seu erro, e torna-se uma tradição, que a partir dali os cavaleiros da Távola Redonda passam a usar sob suas roupas um cordão verde. Que é interessante que vocês vão ver muito depois em mosteiros medievais, até mesmo entre os templários, isso era praticado, que um cordão era colocado não amarrado ao braço e não necessariamente verde, mas era colocado sob as vestes monásticas, de tal maneira que ele marcava, como se fosse o diafragma, o encontro entre 2 mundos, aquele ponto onde para cima havia o eu humano, para baixo o eu animal. Aquele cordão preso e roçando a pele lembrava a eles onde estava o humano, quem deveria dominar, para que não passasse o controle da sua vida para o plano inferior ao cordão. Era um ponto de divisão dos 2 mundos, para eles lembrarem quem deveria dominar a sua vida, comandar a sua vida. Agora vejam que interessante isso, porque dentro do próprio ciclo arturiano, houve um cavaleiro que foi além. Pércival ou Parsifal Galás, quando ele necessitou dar a sua vida, ele a deu.
Ele correu o risco até o final. Ele não teve medo da morte. E isso o converteu não em uma pérola, mas em um diamante. Percival, não vou aqui entrar em contar a história, mas ele é um jovem muito puro que parte para a demanda do Graal, uma demanda perigosíssima, onde todos perdiam a sua vida e ele não teme, ele entrega a sua vida, com toda honestidade, e conquista o Graal, o cálice sagrado, das mãos do rei Anfortas, e traz isso de volta para a Távola. Vejam bem, existe uma estrutura muito importante para entender dentro da filosofia. Imaginem que nós temos uma linha horizontal, que é a consciência animal. Imaginem o centauro, a parte cavalo. Essa linha horizontal ela é movida por medo e desejo, dor e prazer. Se o homem apenas tem consciência animal, ele vai ser dominado sempre por aquele que tem o que ele teme ou tem o que ele deseja. Vai ser um marionete na mão dos seus medos e dos seus desejos. Não tem nenhuma possibilidade. Ele estará sempre correndo atrás das coisas que ele deseja ou correndo das coisas que ele teme. Nunca chegará a desenvolver na sua plenitude a consciência humana. Então, a consciência animal, horizontal, medo e desejo, que fazem do homem um ratinho no labirinto, um animal de circo, sempre sendo movimentado pela sardinha ou por medo do chicote. Horrível isso, né? Mas é o que sempre se foi ao longo da história. A manipulação dos animais através de medo e desejo. Agora, existe uma possibilidade vertical, imaginem que isso conforma uma cruz. O horizontal, consciência animal, e o vertical, consciência humana. Que só tem uma única motivação, não é mais dual, é una. Não é nem por medo, nem por desejo. Nem por dor, nem por prazer. É por dever. Verdadeiro ser humano é aquele que, quando percebe que algo é digno de um ser humano, que algo é ditado pela natureza para que ele faça, para honrar a sua condição de ser humano, ele o faz, independente de corrupções do medo ou do desejo. Imaginem vocês que eu perceba que a natureza me fez para ser humana, seja, ser dotada de valores, virtudes e sabedoria. E para ser humana, nesse momento, para honrar a minha posição no mundo, eu tenho que dar um passo nessa direção. E alguém chega e me ameaça e diz, se você for nessa direção, você vai apanhar. E eu digo, eu não vou trocar a minha natureza humana por medo nenhum, porque é melhor continuar sendo humana ainda que eu apanhe. E outra pessoa vem e tenta me corromper pelo desejo. Se você não der um passo nessa direção, eu te dou tal coisa. Que coisa pode ser mais preciosa do que a minha própria identidade, meu próprio papel no mundo? Então, nem por medo, nem por desejo me tiram daqui. E o compromisso de coração com o dever é tão grandioso que a consciência animal fica inoperante. Seres que chegam a esse nível, eles como que morreram para o plano animal. Não morreram no sentido de ter matado o eu animal, que isso é impossível, mas de ter dominado completamente. E renascem como seres humanos. De tal forma que ser humano para eles vale mais do que ganhar ou perder no plano material. E essa entrega absoluta constitui, dentro do círculo da Távola Redonda, o 13º lugar. Vocês lembram que a távola tem 12 cadeiras, ou seja, são os 12 pontos do zodíaco, são os 12 elementos da circunferência. O terceiro nível de deuses do panteão olímpico eram 12, ou seja, marca a faixa de experiência humana. Mas quando o ser humano circula por essa faixa de experiência, circula, vive várias vezes essa experiência, chega um determinado momento que ele pode se perguntar, onde nasceu a circunferência? Ela não nasceu em nenhum dos seus pontos, mas no centro, que é invisível aos olhos, mas é o que deu origem à circunferência. Uma circunferência geometricamente definida como um conjunto de pontos equidistantes do centro. Se você quer fazer uma circunferência perfeita, você crava a ponta seca do compasso e roda o lápis. A circunferência nasce do centro. E o homem que conhece bem a circunferência pode alcançar o centro. E o centro na Távola Redonda era o 13º lugar. A 13ª cadeira, chamada do cadeiral perigoso, que nada mais era do que o centro. É aquele cavaleiro que, com a experiência dos 12, se tornasse sábio, tomasse a sua essência. O mais puro, o mais sábio, que fosse capaz de abrir mão completamente da consciência animal
e dar à luz a algo muito superior, uma consciência puramente humana. E esse seria Parsifal, que conquista o Graal dessa forma, com absoluta pureza e absoluta entrega, sem nenhuma sensibilidade nem a medos, nem a desejos. Ou seja, Gawain era um excelente cavaleiro, mas não era o legítimo ocupante do cadeiral perigoso. Isso caberá depois a Parsifal, Parsifal Galaz ou Galahad. Existem algumas frases tradicionais que explicam isso de uma maneira que eu acho muito bonita. Por exemplo, quando vocês ouvem São Francisco de Assis dizendo: é morrendo que se nasce para a vida eterna. Quando você vê um livro de origem tibetana como A Voz do Silêncio que diz: abandona a tua vida se queres viver. Ou mesmo a tradição bíblica, quando diz: em verdade vos digo que ninguém entrará para o reino dos céus se não nascer de novo. Significa a morte da consciência animal, o nascimento da consciência humana. É um renascimento. É o segundo nascimento que se falava dos iniciados egípcios. Ou seja, nascia para um outro plano, onde o animal não deixava de existir, mas estava totalmente domado, e a consciência humana brilhava soberana. Esse era o verdadeiro cavaleiro. Ou seja, Gawain ainda não é o cavaleiro perfeito. Ele não é o legítimo ocupante do cadeiral perigoso. Ele ainda teme a morte. Isso ainda o torna prisioneiro do eu animal. Ele não está disposto a abandonar a sua vida para de fato viver em outro plano de consciência. Não está preparado para dominar o eu animal e, portanto, não nasce de novo. Não está preparado para o solve coagula medieval, morrer para um mundo, coagular em outro. Isso vai ser alcançado por Galahad, Parsifal ou Percival Galaz, aquele predestinado a ocupar o cadeiral perigoso, o 13º, o centro, aquele que definitivamente subjugou o eu animal e conquistou o eu humano. Percebam bem, a tônica do livro é como dominar as nossas sombras. E reiteradamente, aqui já podemos perceber isso nas histórias que vimos até aqui, dominar as nossas sombras passa necessariamente por dominar as motivações do eu animal. Ele não deixa de existir, mas ele obedece às motivações do eu humano. Renascer, nascer pela segunda vez, agora como um ser humano legítimo. Nascer em corpo, nascer em consciência. Renascer definitivamente humano. Essa é a ideia. Aprenda a ver de fora o seu eu animal e vá lentamente se tornando ligado a outros propósitos que não os dele. Porque queiram ou não, os propósitos do eu animal sempre serão egoístas. E a natureza humana necessariamente terá que encontrar a fraternidade para se realizar. Vontade, amor e inteligência, os atributos humanos por excelência, são ferramentas a serviço da unidade. E assim nascemos novamente, e assim confrontamos e dominamos as nossas sombras. E é isso, hoje ficamos por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando, percebam que as histórias são densas, são complexas, mas eu espero que estejam refletindo em cima delas, capazes de fazer relações, capazes de aprender a ver as próprias sombras e começar a ensaiar dominá-las. Obrigada!